A paz do Senhor, irmãos, nós estamos aqui nesse momento para estudarmos sobre benignidade. É a lição 16 da nossa revista da Escola Dominical, Uns para com os Outros, né? E eu peço, irmãos, que vamos orar, né, para que Deus possa nos abençoar nessa lição. Então vamos todos juntos orarmos. Senhor bendito, aqui estamos na Tua presença. Entregamos em Tuas mãos, Jesus, a todos os irmãos que estão me assistindo. Que Tu possa nos abençoar, que Tu possa, Senhor, estar conosco, abrir nossa mente para aprender a Tua palavra. Deus querido, eu entrego em Tuas mãos, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. A lição hoje é sobre benignidade. Então, hoje eu vou falar, né, o que é benignidade e, antes de tudo, eu quero ler com os irmãos a referência que está em Efésios, capítulo 4, versículo 31 e 32, que essa é a referência da nossa revista, que diz assim: toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre nós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Eu quero também ler com os irmãos, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, que nos diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, Paulo ele nos apresenta aqui nove atributos do Espírito, né? E hoje nós vamos falar sobre o que é benignidade, como e quando ela se manifesta. Antes de tudo, eu preciso falar com os irmãos que a vida cristã só pode ser vivida no poder do Espírito Santo. Não é possível praticar amor, gozo, paz, longanimidade e benignidade nesse nível sem uma atuação direta do Espírito Santo na nossa vida. Tem um homem na Bíblia chamado Lameque, que esse camarada nunca levou o desaforo de ninguém para sua casa. Lameque ele aparece em Gênesis, capítulo 4 e versículo 23 e 24. Do comportamento de Lameque surge um padrão que virou lei, chamado Lei de Talião, ou seja, olho por olho, dente por dente. Ele chega para suas duas mulheres e diz: matei um homem por me ferir e outro por me pisar. Alguém desavisado pisou no pé de Lameque. E Lameque, ele não dá segunda chance. Ele matou um homem por pisar no seu pé. Lameque é do tipo de pessoa que não perdoa, não tolera, ele não dá segunda chance. Tem algumas pessoas na igreja que vivem nesse padrão, nesse teor, nesse nível de comportamento. São alguns que dizem: eu sou crente, mas o meu braço não é. Eu sou crente, mas a minha boca não é. Ou o seu braço se converteu também, ou nada em você está convertido. Aliás, precisa rever o seu comportamento, porque você tem que analisar que você não é filho de Lameque, mas você é da descendência de Enos, aqueles que invocam o nome do Senhor. Glória a Deus. Lameque
é o retrato bíblico da natureza humana. Nós comportamos de uma regra geral, mais ou menos igual a Lameque. Não na mesma instância, não no mesmo peso de atitude, mas sou simpático com quem é simpático a mim, sou alegre com quem é alegre comigo, eu saúdo a quem me saudar, mas se pisar no meu pé, aguarde que vai ter retorno. Essa é a natureza de Lameque. Muita gente na igreja ainda está vivendo nesse nível de comportamento. Porém, benignidade é uma característica que nos aproxima do padrão de Deus. Porque Deus é benigno. Benignidade é a marca daquele que jamais pratica o mal a alguém. É a marca daquele que só faz o bem. E o maligno não fará parte da sua história e da sua trajetória. Vou repetir. Só é possível viver uma vida cristã de fato pelo poder do Espírito Santo. Para poder organizar os nossos pensamentos, eu coloquei alguns tópicos aqui para a gente poder estudar. Então, eu quero falar com os irmãos sobre 3 tópicos. O primeiro dele é: qual a diferença entre a benignidade cristã e a benignidade comum? Você pode conhecer alguém que não é cheio do Espírito Santo, mas são pessoas que fazem o bem, dão esmola, ajudam os outros, socorrem outras pessoas. Aí você me pergunta, qual é a diferença entre benignidade comum e benignidade cristã? Eu quero ler com os irmãos lá em Lucas, capítulo 6, versículo 33. Nos diz assim: E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Benignidade cristã é aquela que se manifesta onde a minha natureza humana ela não teria poder para atuar. Fazer aquilo que todo pecador também faz não é fruto do Espírito. Jesus diz aqui em Lucas: se você fizer o bem a apenas aqueles que também vos fazem o bem, que bem há nisso? Isso não é benignidade, isso é reciprocidade. O ímpio faz o bem para os seus amigos, para as suas famílias, aqueles que lhe fazem o bem, ou aqueles que em algum momento lhes retribuirão, lhe devolverão o favor. O ímpio faz o bem nas circunstâncias, de alguma forma, que serão recompensados. Nem que seja pelo sentimento de uma consciência de ter feito o bem. Benignidade é o ato que eu executo sem precisar que alguém reconheça o bem que eu fiz. O ímpio, ele é benigno com seus amigos. A benignidade cristã, ela alcança os seus inimigos. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Amém, irmãos? Está difícil a compreensão? Vamos continuar juntos? Benignidade é a capacidade de fazer o bem
aquele que não te devolverá nada. A benignidade cristã é o fruto da presença do Espírito Santo. Vamos ver o que Jesus disse lá em Lucas, no capítulo 6, versículo 27. Mas a vós que ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem. Eu ouvi um testemunho de um irmão que estava num congresso, né, e o pregador, ele estava pregando e o seu tema era: dai de comer, se o teu inimigo tiver fome, dai de comer. E no momento da pregação, ele perguntou para a igreja, né, se por um acaso aquele que te fez mal aparecer na sua casa te pedindo comida, o que você iria fazer? A igreja ficou em silêncio no momento e, de repente, alguém da galeria falou numa voz bem alta: daria comida. Outro silêncio na igreja e ele completou: com veneno. Isso não é benignidade. Todo traço de vingança contraria o princípio da benignidade. O ímpio oferece a capa a alguém que está com frio. O cristão cheio do Espírito Santo já perdeu a capa e lhe entrega a sua túnica. Lucas, capítulo 6, versículo 28, diz assim: bendizei os que vos maldizem. Aí Jesus pegou um pouco pesado, né, irmãos? Isso aqui é o seguinte: imagina que alguém chega para você e diz assim: fulano, estou sabendo que estão falando mal de você. Estão acabando com você. Aí o que você faz? Você respira fundo e diz assim: Deus vos abençoe. Né? Que situação. Mas isso é benignidade. Lucas, continuando, versículo 28 diz: bendizei os que vos maldizem, segunda parte, e orai pelo que vos caluniam. A Bíblia quer dizer que se alguém te caluniar, a Bíblia diz que Jesus, quando era caluniado, não caluniava. Quando era injuriado, ele não se injuriava. Ele entregava-se àquele que julga retamente. A Bíblia quer dizer com isso que quando você descobrir que alguém te caluniou, ao invés de você criar uma calúnia para devolver, você entra no seu quarto, fecha a sua porta e ora ao Pai em secreto, e ele te recompensará em secreto. Versículo 29. Ao que te ferir numa face, oferecei-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuse. Me responda se cristianismo pode ser vivido sem a presença, sem o poder do Espírito Santo. A grande diferença entre benignidade cristã e benignidade comum é que com ela você vai além do que a sua natureza pode ir. Todo mundo tem um limite. Quando você chega nesse limite, o Espírito Santo te pega pelo braço, te pega pela mão e fala: vamos que agora eu vou contigo. Isso é benignidade. Benignidade é difícil, mas não é impossível com a operação do Espírito Santo
em nossa vida. O segundo tópico que eu quero falar é 2 coisas que te ajudarão a ser benigno. A primeira coisa que te ajudará a ser benigno é não pense no que a pessoa merece. Vou repetir. A primeira coisa que te ajudará a ser benigno é você não pensar no que a pessoa merece. A graça de Deus nunca foi manifestada pelo mérito. Deus decidiu, por conta própria, nos abençoar sem mérito. Então, se você vai ser benigno, você não pode medir o que a pessoa merece. Vou dar um exemplo. Você tem alguns irmãos. Eles começam a ter inveja de você porque você começa a prosperar. Eles te atraem para uma situação e nessa situação planejam te matar. E você está ouvindo eles planejarem a sua morte. Sequestrado pelos irmãos. Até que chega um e diz: desenterra, não mata, vamos dar um sumiço. Manda para um lugar onde que ninguém conhece. Vende para esses caras, esses estranhos. E um dos irmãos vai falar: mas e o nosso pai? Aí o outro diz: vamos falar que ele morreu no caminho. E o cara que vai ser vendido como escravo, ele vai ser escravo. Quando ele começa a prosperar, ele sai de escravo e vai ser prisioneiro. E na prisão, quando ele começa a prosperar, aí Deus para e diz: chega, passou o tempo, eu quero ele no palácio. E quando ele chega no palácio, o governador do Egito o coloca como sendo o governador de todo aquele império. E diz que o governador, o imperador, só vai ser maior do que ele quando estiver no trono. Esse camarada, ele se torna a pessoa mais importante daquele império. Só que chega um momento que aqueles camaradas, aqueles irmãos dele que o venderam, vêm para perto dele, se encontra com ele, porque estão precisando de comida. E o interessante é que o invejoso, ele tem memória curta. Os irmãos de José não reconhecem a José, mas José os reconhece. Agora eu quero lhe falar um negócio. Quando você livra do seu coração o sentimento de amargura, Deus ele marca um momento para você se encontrar com aquelas pessoas que te fizeram mal. Mas o importante de tudo é que quando você encontra com ela, você está num patamar superior. Aleluia. Benignidade é você entender que sempre que alguém te fizer mal, e o seu coração não reservar mágoa, Deus ele vai programar a data do encontro de você com essa pessoa. Mas se por um acaso no seu coração ainda tiver aquele pensamento: deixa estar, a hora chega, a vida dá muitas voltas, né? Enquanto você tiver esse pensamento, você não sai da escravidão, da casa de Potifar, você não sai da prisão. Deus pode ser até misericordioso e te tirar da prisão e te colocar no palácio. Mas ele não vai levar para se encontrar com você a pessoa que te fez mal.
porque você ainda não está preparado para cuidar dessa pessoa com benignidade. Então, não meça as pessoas pelo que elas merecem. Olhe para você mesmo. E lembre-se que Deus, eu e você, não merecíamos nada. A única coisa que merecíamos era o inferno. E ele nos resgatou no poder das trevas para a sua poderosa glória. Glória a Deus, aleluia. A segunda coisa que te ajuda a ser benigno é: siga o exemplo de Jesus. Decida ser como Jesus. O que Jesus faria nessa situação? Ele sabia que Judas estava traindo. E na ceia, ele ofereceu o bocado molhado. O bocado molhado era uma expressão de honra. Era uma declaração de amor. Isso é misericórdia. Isso é graça. Isso é benignidade. Na cruz, seus inimigos o escarneciam. E ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Isso é misericórdia. Isso é graça. Isso é benignidade. Não leve em conta o que eles estão fazendo, porque eles não sabem a dimensão do ato de Jesus na cruz. Em Romanos 5, versículo 8, está dizendo que Jesus nos amou, mesmo nós sendo pecadores. Então decida fazer o que Jesus faria. Só relembrando, irmãos. Primeiro tópico, eu falei sobre qual a diferença entre benignidade cristã e benignidade comum. O segundo tópico são duas coisas que te ajudarão a ser benigno. Agora, indo para o final, o terceiro tópico. Qual é a matriz da benignidade? Qual é o maior exemplo de benignidade? Deus. Se inspire nele. Olhe para Deus. Comece a olhar como Deus olha para as pessoas. Veja que em cada pessoa, boa ou má, tem uma alma e Deus tem interesse nela. O interessante é, Moisés olha para madeira de acácia e só vê madeira. Deus olha e vê a arca. Jessé olha para Davi e vê apenas um menino. Deus olha e vê um rei. Os amigos de Pedro olham para ele e vê um pescador arrojado. Jesus olha para ele e vê um pastor de ovelha. A igreja primitiva olha para Saulo e vê um perseguidor. Jesus olha para Paulo e vê um vaso escolhido. Onde você pensa que é um caso perdido, Deus pode estar depositando um grande tesouro para a glória do seu nome. A nossa matriz, inspiração de benignidade, é o Senhor, porque Deus é benigno. Se nós queremos aprender sobre benignidade, tem que ser com Ele. E Deus vos abençoe, irmãos. Muito obrigado. Aqui nós chegamos no final dessa aula. Eu espero que possa ter contribuído com os irmãos nesse conhecimento sobre benignidade. Tá? Então vamos estar orando e agradecendo a Deus por esse momento. Muito obrigado por você estarem até agora, junto, estudando comigo nessa lição. Amém? Então vamos orar e entregar nas mãos do Senhor. Deus bendito, nós te agradecemos por tudo que tens feito, por essa lição. Senhor, que nós possamos ser benignos, Senhor, com todos os nossos irmãos. Benignos uns com os outros. Senhor, amando também os nossos inimigos, como, Senhor, tu nos ensinaste. Deus querido, eu entrego em tuas mãos os teus servos, que juntos nós estudamos esta lição e que tu continue nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Eu quero só um momento, irmãos,
aproveitando e vamos terminar cantando só um corinho, que eu pensei em fazer isso, né, cantar esse corinho, que fala sobre essa lição, que foi uma lição um pouco mais pesada, né? Então vamos juntos. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do olheiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Amém.